Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Gianangelo e eu estou aqui para gravar mais um vídeo da série Pergunte ao Psicólogo. A pergunta de hoje veio da Silvia, lá de Ibiúna, aqui em estado de São Paulo, e ela fala sobre uma questão bastante interessante, que é a questão do perdão. Ela questiona, aliás, ela diz que ela já ouviu falar sobre a importância do perdão, de que você deve perdoar as pessoas que lhe fizeram algum mal, porque isso de alguma maneira pode se voltar contra você, pode gerar problemas, inclusive problemas sérios de saúde. Então ela questiona isso, se realmente é verdade que o perdão acaba sendo importante, necessário em situações em que de alguma maneira a gente se sente agredido, insultado. E aí eu diria algumas coisas que me parecem reflexões importantes sobre esse tema. Primeiro, o que acontece, né? Em geral, quando a gente tem essa situação de perdoar ou não perdoar, é porque alguém nos fez algum mal. Alguém nos fez algo que chegou pra gente como um insulto, como uma agressão, como um desrespeito. E aí a gente se sente mal em relação àquilo, aquilo gera uma agressividade na gente em relação à situação, eventualmente em relação à pessoa que nos fez esse mal. Bom, primeiro a gente tem que entender que nem toda agressividade é ruim, né? Muito pelo contrário, a agressividade que não tem nesse sentido nada a ver com violência, mas a agressividade como um afeto natural, como um afeto humano, ele nos permite conquistar coisas muito importantes, né? Quando a gente sente essa agressividade, é porque de alguma maneira a situação não é aquela que a gente deseja. Algo está diferente daquilo que a gente gostaria, e essa agressividade pode ser um motor importante, pode ser um motivador importante para a gente sair de si e ir buscar aquilo que a gente deseja e alterar a situação que a gente acredita que não está correta e assim por diante. Agora, qual o problema da agressividade que normalmente está contida nessas situações em que alguém nos faz um mal? É que essa agressividade, em geral, ela é paralisante. Então ela não serve para nada, ela não é motor de nada, ela não motiva a nada de bom, ela apenas nos deixa nesse mal-estar, nessa situação não resolvida de uma agressividade contida, que essa sim só vai fazer mal, né? Tem uma sabedoria popular aí que diz que quando eu sinto esse tipo de raiva é como se eu estivesse tomando um veneno esperando que o outro morra, né? De fato, para o outro não faz diferença nenhuma. Eu não estou punindo o outro de maneira alguma, mas eu estou punindo a mim mesmo, porque eu estou sentindo algo que me faz mal. Então, de fato, é importante a gente entender que quando essa agressividade é paralisante, o perdão, sim, é uma saída interessante para que eu possa me livrar disso. Agora, é importante a gente entender também que é uma saída desde que seja autêntico, né? Desde que venha realmente de dentro ou desde que seja de coração, como a gente costuma dizer. Porque caso contrário, se eu estiver perdoando só para atender a uma norma social, né, eu preciso perdoar porque é isso que se espera de mim, então não é autêntico, não vem de dentro, eu vou continuar sentindo aquilo que eu já sentia antes, só que eu vou de alguma maneira aliviar a culpa de quem me fez o mal. Então só vai servir para isso. Eu vou aliviar, vou quebrar o galho da pessoa que me agrediu, porque ela vai se sentir melhor, sabendo que eu a perdoei, mas de fato eu não a perdoei, porque não veio de dentro, né? Não foi autêntico. E aí nesse caso eu vou continuar sentindo a agressividade, a raiva, de uma maneira negativa. E os efeitos dessa agressividade, dessa raiva contida, desse sapo que a gente engole, às vezes diariamente, por conta de uma situação que nos fez mal, são efeitos que até certo ponto a gente desconhece, mas a gente pode analisar algumas áreas onde a própria medicina já entendeu que esse estado de ânimo pode nos fazer mal. Então eu posso ter, por exemplo, no sistema digestivo,
eu posso ter problemas de estômago provocados por nervosismo, né? A própria gastrite, ela pode ter outras causas, mas uma das gastrites catalogadas lá pela medicina é algo que se chama gastrite nervosa, ou seja, é uma gastrite provocada justamente por situações de raiva, de estresse, que se prolongam e que têm uma determinada intensidade. E a gente pode imaginar que além da gastrite ou de problemas digestivos, claro, essa raiva, essa agressividade contida, ela pode provocar também outros problemas que a gente chama de psicossomáticos, ou seja, que chegam ao corpo, mas que se iniciam a partir de estados de ânimo, porque é sabido que, da mesma maneira como acontece na gastrite, essa situação de raiva, esse mal-estar que é sentido, ele provoca alterações importantes no nosso sistema nervoso autônomo, né? O parasimpático, o simpático, que é um sistema nervoso, uma parte do nosso sistema nervoso que tem uma interação bastante importante com órgãos vitais, órgãos importantes, que regula, por exemplo, batimentos cardíacos, pressão arterial, a produção de alguns hormônios. Então, se a gente, através desses afetos, a gente desregula essa parte do nosso sistema nervoso, a gente provoca um efeito cascata que vai chegar a vários órgãos importantes e que vai gerar alterações importantes, por exemplo, de pressão arterial, do funcionamento cardíaco, respiratório, da produção de enzimas, hormônios e assim por diante. E é claro que isso, a longo prazo, tende a trazer problemas físicos, além do mal-estar sentido no nível psicológico. Então, falando um pouquinho, muito brevemente, né, sobre essa questão da psicologia do perdão, eu diria que sim, o perdão é importante desde que ele seja algo genuíno, desde que ele seja algo autêntico, que seja capaz de me livrar dessa agressividade, dessa raiva paralisante que só serve para me fazer mal. Caso contrário, se ele for meramente uma convenção social, se eu tiver apenas dando o braço a torcer para a família, para amigos ou para outras pessoas que eventualmente dizem, poxa, não fica assim, perdoa, não leva isso adiante. Se for só para isso, o perdão vai ter uma função de aliviar a culpa de quem me agrediu, mas para mim mesmo não vai servir para absolutamente nada. Ok? Espero ter ajudado um pouquinho com mais esse vídeo. Continuem enviando as suas sugestões de assuntos, suas perguntas, e a gente vai se ver aí nos próximos vídeos. Enquanto isso, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça aí seus comentários. Isso tudo é muito importante para a divulgação desse canal e desse trabalho. A gente se vê na próxima. Um abraço e boa semana a todos.